Sou Leonardo Goltara, obreiro lá na Videira Mauá Centro. Aleluia. Lidero uma rede de jovens lá, que o Senhor tem dado graça de crescer e avançar. E o Senhor tem feito grandes coisas, amém, irmãos? Temos desfrutado de muito favor da parte de Deus ali. E eu quero compartilhar com os irmãos. O pastor Lucas ontem, ele compartilhou a respeito da nossa identidade no sentido coletivo, amém? Quantos estavam aqui na vigília? Aleluia. Então o pastor Lucas, ele falou bastante sobre as nossas características, algumas coisas que nos identificam no coletivo. Só que eu quero começar agora compartilhando com algumas características, algumas consequências que nós recebemos que tem a ver com o nosso individual. Fala com o seu irmão, individual. O que nos caracteriza como grupo é que individualmente nós somos parecidos. O que nos caracteriza como grupo é que individualmente nós somos parecidos. Você vai entender essa frase até o fim da ministração em nome de Jesus, amém? Quando nós nos convertemos, o Senhor nos transporta do império das trevas para o reino do seu Filho, aleluia? Quantos já viram esse versículo? O Senhor nos transportou do império para o reino. Ontem o pastor Lucas falando sobre coletividade, fazendo um paralelo ali, nós vemos na história que os impérios, eles são comuns em o imperador liderar, ser o chefe ali, o chefe de estado de vários grupos de pessoas diferentes, com várias culturas diferentes. Isso é comum. Mas sabe o que não é comum? Dentro de um reino existir mais de uma cultura. Então isso não é comum. Dentro do reino, as pessoas elas vivem a cultura daquele reino. Roma usava essa estratégia. Ela expandia a cultura para conquistar os lugares. Eu e você fomos transportados do império para o reino do Filho. Colossenses 1,13 diz isso. Que lá nós temos um reino. Fala para o irmão do seu lado, você faz parte de um reino. Num reino não é composto de escravos. O reino não é composto de escravos. As pessoas que fazem parte de um reino, elas são livres para entrar e sair, para negociar. Tudo ali é uma estrutura que todo mundo está contente de estar ali. Não vai estar 100%, que nada é, mas ela compactua com aquela liderança, com aquele rei, com a forma que ele lidera. Quando nós lemos na palavra do Senhor, o reinado de Davi, como o povo se alegrava em fazer parte do povo de Davi, como eles se orgulhavam de fazer parte do reino de Davi. Então perceba que da mesma forma hoje nós fazemos parte de um reino, de um povo que tem uma cultura. E o pastor Lucas, falando sobre o nosso comportamento aqui nessa Holy Fest, já introduziu o que eu quero compartilhar hoje, que por fazermos parte agora desse reino, nós precisamos manifestar a cultura desse reino. Ontem nós ouvimos sobre, ou melhor, hoje mais cedo, nós aprendemos que isso deve se manifestar no coletivo, mas isso também deve se manifestar no pessoal. Isso passa por basicamente 3 partes da nossa vida. A primeira parte são os nossos pensamentos. A palavra de Deus diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Repita comigo, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então esse é o resultado do novo nascimento. Você é nova criatura. Fala para o irmão do seu lado, você é nova criatura. Não é reformada. Fala para ele, não é reformada, é nova. Vocês entenderam? O Senhor não morreu por mim e por você para melhorar a sua vida. Não morreu por mim e por você para dar um jeitinho na sua vida. Ele morreu por nós para nos dar uma nova vida, uma nova natureza, uma nova identidade. Amém? Então tudo começa ali.
A nossa identidade mudou na essência. Quem você é mudou na essência. Quais são as informações que tem no seu RG? O pastor Ricardo falou no vídeo dele também. Quais são as informações que tem no seu RG? Uma das informações que tem lá, é o nome do seu pai e da sua mãe, sim ou não? O Senhor veio para mudar a sua paternidade, porque você se tornou filho de... Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de... Você é filho de Deus. Essa é a sua nova identidade, uma vez que você aceitou o Senhor. Uma vez que você recebeu o Senhor como seu único e suficiente Salvador, isso mudou a sua identidade, mudou a sua paternidade, quem é o seu pai, mudou completamente. E aí, essa mudança de identidade, essa nova criatura, ela traz junto no pacote a mudança de quem nós somos, como pessoa, como indivíduo. Isso passa por 3 aspectos: os nossos pensamentos, repita comigo, pensamentos, as nossas palavras e o nosso comportamento. Quem entendeu quem é, muda a forma de pensar, a forma de falar e de se comportar. É uma consequência, é um processo natural. À medida que você vai conhecendo mais do Senhor, esse processo começa na sua vida e é gradativo, para que cada dia mais você seja mais transformado. E eu quero começar falando sobre os pensamentos. Uma vez que você é nova criatura, você deve pensar como Deus pensa. Fala para o irmão do seu lado, você pensa como Deus pensa. O Senhor nos deu essa dádiva, essa graça de pensar como Ele. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Acredito que você saiba de cor. Romanos 12, versículo 2. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma vez que você é nova criatura, o seu espírito amalgamou com o Espírito de Deus, amém? O Espírito Santo habita em você. Fala para o irmão do seu lado, o Espírito Santo habita em você. Isso não pode ter dúvida no seu coração a respeito disso. A Bíblia fala que quando você aceita Jesus, o Espírito é o selo, é a marca de confirmação de que você é dele, de que você é propriedade dele, e é esse selo que te garante entrar no céu, amém? Então você é a habitação do Espírito, o Espírito Santo habita em você, então o seu espírito está resolvido, ele está pronto. A sua carne, ela vai perecer, você vai parar debaixo da terra. Por mais bonito que seja ali o seu túmulo, por mais belo que seja, por mais caro que seja, vai continuar sendo só um buraco na terra. E é lá que vai parar o seu corpo. Não tem por onde fugir. Porém, a nossa alma, repita comigo, a alma precisa ser transformada para experimentar a vontade de Deus. Eu preciso renovar a minha alma, mudar a minha alma, transformar a minha alma para experimentar a vontade de Deus. Quando nós fazemos os cursos, quantos estão inscritos nos cursos esse semestre? Levanta a sua mão, bem alto, quem está inscrito no curso? Irmãos, tem pouca gente. Quero crer que quem não levantou a mão terminou o semestre passado, aleluia. No curso nós aprendemos que a alma ela é composta pelas vontades, emoções e... Vontade, emoção e... Ixi, tem que fazer o curso, irmãos. Usa aquela palavrinha vem, né? Vontade, emoções e mente. Paulo diz, renova a sua mente, para experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Uma vez que eu recebi uma nova identidade, um novo estilo de vida, eu recebi uma nova natureza espiritual, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Eu preciso pensar como Deus pensa. Toda vez que eu falar
eu preciso, eu não estou falando que depende de você. Você vai entender já já, amém? Mas você é o canal. Nós aprendemos ontem que o avivamento pessoal começa como? De baixo para cima. Então, o que nós vamos compartilhar hoje tem a ver com o resultado do avivamento pessoal na sua vida. O que o avivamento pessoal gera em mim e em você. Então, começa pela renovação da mente. 1 Coríntios, capítulo 2, 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Só até aqui. Então, perceba que agora você é um ser espiritual. Fala para o irmão do seu lado: você é um ser espiritual. Então, quando falamos de renovação de mente, você precisa passar a enxergar as coisas de maneira espiritual. Você precisa passar a olhar para as coisas de maneira espiritual. Você precisa olhar para os problemas na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho de maneira espiritual. Não estou falando de você espiritualizar tudo. Se você dormir até mais tarde, não for disciplinado, chegar atrasado, você vai ser demitido. E não é culpa do diabo, a culpa é sua. Não estou falando de espiritualizar tudo, mas eu estou falando de você ter discernimento no espírito, de enxergar que hoje a sua vida não é só mais natural. Para você, as coisas não são mais tão simples como parecia quando você não conhecia o Senhor. Precisamos entender que uma vez que somos seres espirituais, precisamos pensar como espirituais. No verso 16 de 1 Coríntios capítulo 2, diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de... Então, uma vez que eu assumi a minha identidade de radical livre, de nascido de novo, de filho amado de Deus, eu preciso entender que eu tenho a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo fala de muitas coisas. Da maneira que você julga o seu irmão, a maneira que você olha para ele, a maneira que você julga as coisas. E aí nós lemos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, aquele que nasceu de novo, aquele que é nova criatura, aquele que é filho amado de Deus, se enxerga dessa forma, ele começa a pensar dessa forma, pensar como Jesus pensa, a escolher ocupar os seus pensamentos com aquilo que tem valor, com aquilo que é bom. E é inevitável, né, irmãos? Porque o que ocupa a nossa mente, assim, raras exceções, mas é aquilo que nós nos alimentamos. O pastor Lucas falou aqui ontem: se a nossa dieta é ruim, todo o nosso corpo será ruim. Se você assiste coisas impróprias, se você lê... Quando eu falo impróprio, não estou falando proibido, porque a gente já passou da fase de certo e errado, amém? É vida ou morte. Tem coisa que produz vida, tem coisa que produz morte, independente se é certo ou errado. Mas quando você escolhe assistir aquilo que produz vida dentro de você, quando você escolhe se alimentar daquelas coisas que produz vida, inevitavelmente você vai pensar vida. Sua mente vai estar cheia da palavra de Deus. É inevitável. No ano passado, no mês de dezembro, comecei a ler lá com os líderes a Bíblia, os 4 evangelhos, e era inevitável, irmãos, como as conversas giravam em torno disso, no grupo do WhatsApp, perguntando, compartilhando, né, tirando dúvidas. Inevitavelmente, o que a gente pensava era a respeito dos evangelhos, porque era o que nós estávamos nos alimentando, era o que nós estávamos buscando naqueles dias.
Então, esse ano nós começamos a leitura, né, no cronograma anual, para que possamos manter esse hábito de nos alimentarmos daquilo que produz vida, independente de certo e errado. Não vou falar para você que você não pode assistir um Netflix. Você pode, eu assisti ontem. A diferença é que eu doso para que aquilo não venha me fazer mal. Né? Aquela velha história, comida de casa é aquela que te mantém firme, te mantém de pé. Você pode comer um japonês de vez em quando, um McDonald's, um hambúrguer, mas se for todo dia, vai te fazer mal. Vai te fazer mal. Percebe? Então, os nossos pensamentos é inevitavelmente reflexo daquilo que nós lemos, ouvimos e assistimos. Então, como nós purificamos os nossos pensamentos? Escolhendo aquilo que nos alimentamos. Quanto mais você lê a respeito de Jesus, quanto mais experiências você tem com Jesus, inevitavelmente isso vai ficar na sua mente, vai ficar na sua cabeça. Quantos já ouviram a palavra meditar na palavra de Deus? Quantos já leram essa palavra? Palavra meditar, levanta a sua mão. Aleluia. Sabe o que é meditar, irmãos? É pensar. Você ficar pensando, aí você pensa de novo, aí você tenta pensar por outra ótica, aí você tenta pensar por outra ótica, aí você tenta quebrar a ideia que você construiu, para ver se ela vai ficar mais forte ou se é outra coisa. Percebe? Isso é meditar. Ou seja, isso é você encher os seus pensamentos daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que tem valor. Então, o primeiro reflexo da sua nova identidade é a mudança de mentalidade. Você passa a pensar como Cristo pensa. Você passa a enxergar as coisas e as pessoas como o Senhor enxerga. É uma consequência. Quando você pensa dessa forma, quando a sua mente começa a ser mudada, a compaixão invade o seu coração. O perdão invade o seu coração. Não pode vir de você, é dom de Deus. Perdão é divino, não pode vir do homem. Então, quanto mais você medita na palavra, quanto mais você busca Ele, mais você renova a sua mente, mais parecido com Ele você se torna. Quanto mais eu conheço a Ele, mais eu me pareço com Ele. 1 João capítulo 4, verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Você lembra o que está escrito lá em Gênesis? Qual foi o protótipo, o projeto do ser humano? Quantos lembram? Gênesis, capítulo 1, verso 26, se eu não me engano. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, Jesus veio para fazer a mesma coisa. Fazer com que sejamos a imagem e semelhança de Deus. Para que retornemos àqueles moldes. Né? Paulo, quando diz sobre a transformação da mente, fala para não nos amoldarmos, não entrarmos na forma do mundo. Pelo contrário, devemos entrar na forma de Cristo. Nossos pensamentos têm que estar filtrados pela forma de Cristo. Será que Jesus pensaria assim? Será que Jesus pensaria isso de alguém? É assim que nós medimos ou verificamos a nossa mentalidade sendo transformada. De novo, você ter a mente transformada não é mérito seu. Fala para o irmão do seu lado, a sua mente transformada não é mérito seu, é o Espírito. Aleluia. O segundo aspecto que acontece na nova natureza é que a nossa fala também muda. À medida que você muda a dieta, muda o pensamento. Mudando o pensamento, muda a sua fala. Suas palavras mudam. Quando você, eu não sei se você percebeu isso, eu não era alguém que lia muito. O que eu gostava de ler era mangá, antes de me converter. Eu era meio otaku.
Na época essa palavra nem era muito usada. O que é mangá? São revistinhas japonesas, tipo dos super-heróis, só que japonês. Então, era só isso que eu lia, só isso que eu dava conta de ler. Eu não conseguia ler um livro, sentar e ler um livro sem figurinha, sem imagem, sem construir o desenho na minha cabeça, não ia. Aí eu me converti. Na força, eu comecei a ler. Ganhei o primeiro livro, eu lembro até hoje, do Giles Stevens, Ganhando o Seu Mundo. O primeiro livro que eu ganhei, eu lembro porque foi a duras penas que eu consegui terminar. Então a gente lembra, né? Porque deu muito trabalho. Então eu li, depois li outro. Qual que é a consequência de quanto mais você lê, mais o seu vocabulário muda? Você começa a usar as palavras que você não usava antes. Você começa a articular ideias de uma forma que você não articulava antes. Porque mudou aqui, muda aqui. Só que o que acontece muito na vida cristã é começar a entender as coisas da maneira correta, começa a mudar a mentalidade, mas não abre a boca para declarar. Não abre a boca para falar aquilo que entendeu que é do Senhor. Essa transformação, ela passa pela nossa mente, ela tem que sair pela nossa boca. Ela tem que resultar na mudança das palavras. Efésios, capítulo 4, verso 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação. Repita comigo, edificação. Conforme a necessidade, e assim transmita graça. Repita comigo, graça. Aos que ouvem. Então, se você abrir a sua boca para falar, declarar, proclamar algo que não edifica, que não transmite graça, é melhor que se cale. Se você for abrir a sua boca e for gerar condenação na vida do seu irmão, é melhor que se cale. Amém, líderes? Nós exortamos na graça e no amor, não na acusação, porque já não há mais condenação sobre nós. Não, o que nos acusa perdeu a sua prerrogativa, já não tem como mais, porque nós somos justos, santificados, acabou, não tem mais como sermos de alguma forma acusados de algo, nós somos limpos, purificados pelo Senhor. Então as nossas palavras, elas têm que produzir bênção, não maldição. Isso tem a ver com a nossa identidade. O pastor Lucas também citou o texto de Pedro, quando nega Jesus, e as pessoas em volta dizem que certamente você andou com ele, pela forma que você fala, certamente você andou com ele. Então o reflexo daqueles que têm a nova identidade em Cristo Jesus é que mudam as palavras. Não estou falando do evangeliquez, do crentez, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o sentido da sua palavra sempre promove, sempre edifica, sempre abençoa, com gíria ou sem gíria, falando certo ou falando errado, mas o seu coração sempre edifica, porque essa é a característica de alguém que tem a identidade em Cristo, de alguém que sabe quem é em Cristo Jesus, sabe o poder que tem a sua boca. Quando nós falamos de palavra, irmãos, é um negócio muito poderoso, porque Gênesis 1:3, onde tudo começa a existir. A terra estava sem forma e vazia. No verso 3 de Gênesis 1 diz: disse Deus, haja, e houve. Deus disse e se criou. Nós já compartilhamos Gênesis 1:26 que nós somos a imagem e semelhança de quem? De Deus. Quando você fala, o que acontece? Se cria. Fala para o irmão do seu lado, o que você fala se cria. Então toma cuidado com o que você fala. De novo, não estou aqui para te acusar, estou aqui para te encorajar, para criar a coisa certa, para construir o que você quer ver. Nós estamos acostumados a falar o que vemos, mas precisamos construir o hábito de falar o que queremos ver, porque é assim que Deus faz.
Deus fala o que Ele quer ver. Ele quer ver luz? Haja luz. E houve luz. Ele quer terra? Crie-se a terra. E ela foi feita. Eu e você temos que entender que, de acordo com a nossa identidade, o que nós falamos tem poder para criar. E também tem poder para destruir. Precisamos usar isso da forma correta, em favor do reino. Em favor do reino de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Abrão, vulgo Abraão, nós vemos isso acontecendo na vida dele. O nome dele era Abrão. E aí Deus faz uma promessa, ele não acredita, a esposa ri, mas Deus muda o nome dele. Agora não é mais Abrão, agora é Abraão. Abraão tem o significado de excelso pai, ou pai excelso, ou grande pai, ou pai de multidões. Esse é o significado da palavra Abraão. Aí a gente pode meditar. Por que Deus mudou o nome dele? Sendo que era só dar o filho. Porque todas as vezes que alguém perguntava o nome dele, o que ele tinha que falar? Eu sou o pai de multidões. Toda vez que alguém ia chamar ele, ele ouvia: ô paizão, chega aí. Ô pai excelso, preciso conversar com você. Você consegue imaginar quantas vezes essa palavra foi declarada, construindo algo no mundo espiritual, até que a promessa se cumprisse? Esse é o poder da sua boca, da sua palavra. Esse é o poder da sua palavra. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Quando você muda a sua mentalidade, a sua fé muda, e a sua palavra muda. E você declara a respeito daquilo que você crê. Você fala a respeito das crenças que se instalaram no seu coração, na sua alma, a respeito do que Deus disse a seu respeito. Você é filho amado de Deus. Fala para o irmão do seu lado: você é filho amado de Deus. Agora a pergunta é: você disse porque você crê ou você disse porque eu pedi para repetir? Os dois? Aleluia. Aleluia. Percebe a diferença? Quando nós cremos naquilo que Deus diz a nosso respeito, quando nós mudamos o nosso pensamento, mas eu sou pecador. Aí eu vou ler a palavra de Deus e Ele me diz outra coisa. Ele me diz que eu fui perdoado. Passado, presente e futuro. Perdoado. Então eu não preciso mais me enxergar assim. Pensar isso a respeito de mim mesmo. Então a minha palavra começa a mudar. E o reflexo da mudança da palavra é a mudança de comportamento. Quando você muda o seu pensamento, você muda as suas palavras. E quanto mais você muda as suas palavras, mais muda os seus pensamentos. É um ciclo. E o resultado são os seus comportamentos. Quando você vai para o encontro, você volta cheio de Deus. Sim ou não? Quantos já foram para o encontro aqui? A grande maioria. Aleluia. Então, quando você vai para o encontro, você volta cheio de Deus, cheio de ousadia, cheio de intrepidez. Você não duvida nem uma vírgula de nada que Deus disse para você naquele encontro. Sua cabeça está cheia de palavra de Deus, de sexta a domingo, só se alimentando, uma dieta espiritual, só se alimentando daquilo, você fica cheio. Isso muda a sua mentalidade, muda as suas palavras. Segunda-feira, qual que é o desejo do seu coração? Pregar para todo mundo que passa na sua frente, sim ou não? Você vê alguém doente, você já se coça. Não, tenho que ir lá. Tenho que ir lá impor as mãos, tenho que fazer alguma coisa. Nem que eu ore baixinho assim, do lado dele, assim, alguma coisa vai acontecer. Por quê?
Você está cheio disso, sua mente está cheia disso, você se alimentou daquilo, você foi transformado a respeito daquilo, e a consequência é que o seu comportamento muda. Mas o que infelizmente acontece no meio da caminhada? Passam-se os dias, passam-se os anos, e às vezes você não tem coragem de orar por irmão na célula que pediu oração. Ou alguém no culto vai lá na frente pedir oração e você não tem coragem de ir lá orar por ele. O pastor fala assim: irmãos, quem tem fé vem aqui orar pelos irmãos para serem curados. E a gente tem dificuldade de ir lá orar. Por quê? Nós precisamos, dia após dia, renovando a nossa mente, mudando as nossas palavras, que culmina na mudança de comportamento. Resulta na mudança de comportamento. Quero mais uma vez enfatizar, não é mérito seu. Não é mérito seu. É obra do Espírito. É obra do Espírito Santo. Eu quero chamar a equipe de louvor. Essa nossa identidade, ela produz essa mudança. Ela produz esse resultado. Efésios, capítulo 2, verso 10, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Percebe que o seu comportamento não é de nenhuma forma um requisito para nada diante de Deus, para nada. A Bíblia fala que Ele nos escolheu quando éramos pecadores ainda, ou seja, comportamento zero. Então, não existe mérito em você, mas existe uma expectativa da parte de Deus, que essa graça gere em nós uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, de fala, e começamos a nos mover, começamos a manifestar essa identidade como indivíduos, e juntos vivamos o coletivo que o pastor Lucas compartilhou. É o resultado disso tudo. Então a sua nova identidade diz que você é filho amado de Deus. A sua nova identidade diz que você é rei nessa terra. A sua nova identidade diz que você é um sacerdote. A sua nova identidade diz que você está liberto do pecado. Ah, Léo, mas e quando eu peco? E aí? Você pecou porque você quis, mas escravo do pecado você não é mais. E quando você cresce na revelação de que é filho amado, de que não é escravo do pecado mais, você se liberta disso. Não é mais obrigado a pecar como era antes. Agora você é livre. Fala para o irmão do seu lado, você é livre. Aleluia. A sua identidade também diz que você é uma bênção. Você não tem bênçãos. Você é uma bênção. Você é uma bênção. É isso que o Senhor diz ao nosso respeito. Aleluia. Quero compartilhar um último texto em 2 Coríntios 3, do 15 ao 18. Que diz assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, alguém aqui se converteu ao Senhor? O véu lhe é retirado. Aleluia. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Não estamos mais debaixo da lei. O véu aqui aponta para a lei. Não estamos mais debaixo da lei, estamos na graça. Cristo rasgou o véu. Hoje nós podemos contemplar o Senhor. Continuando o verso 18. Em todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, sem olhar para si como pecador, considerando a lei, não, olhando para nós mesmos como alguém aceito por Deus, escolhido, filho amado, contemplando
como que por espelho, o Senhor, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqui, o Senhor nos mostra como entrar nesse processo, como entrar nesse ciclo de mudança de pensamento, mudança de palavra, de linguajar, mudança de comportamento, mudança de pensamento. É um ciclo virtuoso, que traz virtudes para mim e para você. Precisamos olhar para o Senhor, olhar para Ele. É difícil? Existe mérito nisso? É só olhar para Ele. Quanto mais você olha, quanto mais você admira, quanto mais você contempla, mais você passa a se parecer com Ele. E volta a pensar como Ele pensa, a falar como Ele fala, a agir como Ele age. Quanto mais você olha para Ele, para de olhar para você. Quanto mais você olha para Ele e para de olhar para você, mais você pensa como Ele pensa, mais você fala como Ele fala, mais você se comporta como Ele se comporta. É um processo. É muito simples o nosso lado. Complexo deve ser o dele, mas Ele é poderoso e deixou feito para nós. Só de olhar, só de contemplar, somos transformados. Ah, Léo, mas eu tenho 5 anos de convertido, tem coisa que eu não transformou ainda, não mudou, tal, não sei o quê. Avalia se você está se deixando mudar aqui, mas descansa, porque a palavra diz que é de glória em glória, dia após dia, lasquinha a lasquinha, vai tirando a pedra assim, ó, para ficar no molde. Você vai tirando as rebarbas, de pouquinho a pouquinho, para que encaixe no molde de Cristo, conformado com Cristo, a imagem e semelhança de Cristo. É um processo. O resultado da contemplação é a transformação. Ninguém continua sendo o mesmo contemplando a outra pessoa. Isso tem 2 lados, né? Quando você admira muito algo ou alguém, você começa a se vestir como aquela pessoa, você começa a falar como aquela pessoa, você tem os trejeitos daquela pessoa. Mas tem o lado positivo. Com Deus isso também funciona. Quanto mais você contempla, mais parecido com Ele você se torna. Fica de pé no seu lugar. Como eu disse, você não tem mérito algum nisso. Nós aprendemos que o Espírito Santo, ele gera a transformação em nós de dentro para fora. Todas as vezes que tentamos mudar algo de fora para dentro, é lei, é legalismo, e não gera resultado duradouro. Pelo contrário, gera frustração, gera condenação. Mas quando nós escolhemos contemplar o Senhor, passar tempo adorando a Ele, exaltando o nome dEle, olhando para Ele, nós somos transformados. E a identidade de Cristo é formada em nós. O nome daqueles que seguem a Cristo não é evangélicos, é cristão. Sabe o que significa cristão? Pequeno Cristo. Isso significa que se parece. É alguém que se parece. Não é igual. Naquele dia seremos, mas não é igual, mas se parece. De glória em glória, se parece a cada dia mais. De glória em glória, se parece a cada dia mais. E não é mérito nosso. Nós só precisamos olhar para Ele. Só precisamos contemplar, exaltar o nome dEle, adorar o nome dEle, declarar o quanto Ele é santo, o quanto Ele é puro, o quanto Ele é justo, o quão merecedor de toda a honra e toda a glória Ele é. À medida que vamos exaltando, declarando quem Ele é, quão santo, santo, santo Ele é, quão poderoso Ele é, quão grande amor nos amaste, quão grande amor nos amaste. O seu amor é infinito,
é infinito. Incontáveis são as suas misericórdias. O Senhor é o nosso Pai amoroso. À medida que nós vamos falando aquilo que Ele é, declarando aquilo que Ele é, isso começa a encher a sua alma, isso começa a preencher a sua alma, o seu espírito começa a transbordar para a sua alma e começa a te libertar das coisas que tem a ver com você e te molda à imagem de Cristo. Teu espírito se enche, transborda para a sua alma e você começa a falar como Ele fala, começa a pensar como Ele pensa. Isso é resultado de contemplar o Senhor, é resultado de olhar para Ele. Ele é a nossa identidade. Cristo é quem nós somos no coletivo. A palavra diz que Ele é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando somos a imagem e semelhança dEle, somos um, somos o corpo, somos Cristo na terra. É o corpo dele na terra.